Mas imagina, só imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m, ele não passaria na foto? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Então eu quero o destaque. Quem vai ser o grande nome da partida entre Palmeiras e Chelsea? Palmer. E você? Palmer pra ele. Com o Palmer, vou com o meu amigo Ronaldo. É demais, Ronaldo. 15 segundos. O sonho do Palmeiras. É o momento para palpitar para Palmeiras e Chelsea. Nossa, já. Esse jogo, pra ser mais cruel com o Edu, vai ser 2-1 pro Chelsea. O Palmeiras vai até jogar bem, mas vai tomar no finalzinho o segundo. E nosso amigo Conde Drácula vai... 1-0 Palmeiras. Tá confiante aí. No tempo normal ou na prorrogação esse 1-0? Tempo normal. Olha o Mundial do Palmeiras! É mentira! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Se tem porcada triste, tem rubro-negro feliz. Olha só a carinha dele, do Edu Dracena com cara de choro. O Parmeirinha foi eliminado do Mundial de Clubes e nós vamos trazer aqui agora para vocês a zoeira do debate do Jogo Aberto da Band, zoando a porcada, zoando o Edu Dracena. Galera, que vídeo top, cara. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho se você é novo aqui no canal. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E se tem parmeirense triste, eu posto, né? A gente gosta de zoar aqui o Palmeiras, então esse vídeo aqui é muito bom. Vamos lá pro vídeo, simbora. Toma aquele gol no fim, cara. Eu fiquei com dó. Que coisa! Agora, para piorar tudo, temos reforço nessa segunda-feira. Ele está de volta, veio da Europa, acompanhou de perto a cultura portuguesa. Mas o português Abel Ferreira disse adeus ao Mundial, à Copa do Mundo de Clubes. Chico Garcia! Seus parentes estão bem, hein? Fran Garcia, Gonçalo Garcia, arrebentando pelo Real Madrid. Ô, Renata, que bom estar de volta. Que saudade. Aliás, se o Renato Portaluppi fosse um Renato português, né, talvez fosse mais exaltado no mundo da bola. Mas será que eu falo? Muita coisa aconteceu nessa minha ausência, né? Agora tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que não mudam. O Palmeiras continua sem Mundial e o Inter continua no Z4. Eita, que loucura! Não saiu de lá, rapaz! Aí saiu de lá! E o Mengão continua líder! É bom estar de volta. Tá vendo, né, Renato? Tá vendo? Eu espero que essa realidade mude. A do Mundial eu não posso fazer nada, não está nas minhas mãos. A outra eu posso incentivar, que é o que eu farei. Edu Dracena, Edu Dracena, Edu Dracena. Aguentar esses caras. Nem todo mundo chega a uma competição tão gigantesca, tão importante. E agora, olha... Uma nova nota que criamos pro Edu. Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ri. Como é que é você? Vai! Agora tem a nova nota, ri. Dó, ré, mi. Edu! Bem-vindo às parcerias da vida! É isso aí, ver o Palmeiras perder, entendeu? Porque o time deles não dá alegria, entendeu? Então é isso aí. É verdade, há muito tempo. Corinthians alegria há muito tempo. E o vai São continuar, Paulo hein? nem se fala. Então, meu irmão, a gente tá lá disputando, o único time paulista estava lá Não, jogando, tá lá não, já tá entendeu? aqui já. E com bolso cheio, hein? Quer emprestado, Ronaldo, pra pagar a dívida? Emprestado o quê? Emprestado o quê? A mamãe dinheiro, falou né? que não quer nada do Dinheiro, passado. né? Porque ali só paga o Memphis, não paga os outros jogadores. É isso aí, vai dar mal, Que hein? coisa, hein? Ulisses Costa. Não há como consolar o Edu. E ele ainda tá mantendo a compostura. Se fosse comigo, eu já tava nervosa. Ainda bem que não é assim. Ui, Ulisses. O Palmeiras disse adeus ao Mundial. E agora, resta o Fluminense.
É verdade, ainda bem, né? Que resta o Fluminense, o time brasileiro. Para quem falou que os brasileiros não passariam da primeira fase, como o Capelanes, foi provado completamente o nosso caramelo com um técnico brasileiro muito bom, que monta muito bem o time, que sabe quem vai enfrentar, que protege a zaga. Nós pedimos isso a semana inteira. E o Abel não fez. E o Abel não fez. Você tá conectando aqui? E o Abel não fez. Então é o seguinte, é uma pena. Olha o choro dos palmeirenses. Palmeiras fosse além disso. Obviamente que a gente bateu papo, conversou sobre as ausências que seriam sentidas, principalmente o Piquerez na esquerda, que o Vanderlan não entrou no campo de jogo. Mas assim, eu acho que não é só um boa tarde para você, que é o nosso vira-lata, o nosso caramelo. Dá uma olhada nisso aqui, papai. Olha lá, a foto dele na meia. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. É uma homenagem mesmo. Eu gosto, salsicha. Capelanes, fato é que mais um brasileiro saiu da competição. Temos agora o Fluminense enfrentando justamente o Chelsea, que eliminou o Palmeiras. E qual será o roteiro dessa vez, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. E o curioso que não foi nem pra nata europeia que o Palmeiras caiu, hein? Só pra vocês verem a disparidade. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra consolar. Eu tô aqui pra consolar. Edu, senta aqui, velho. Respeita o capitão, rapaz. Esse é Palmeiras. Do tio Capela. Você tá estranhando, você tá confundido, hein? Fluminense, hein? Amanhã... Você tá confundido. Cara, o cara torce contra. Olha, aqui no Jogo Aberto, torcida é importante, sem dúvida alguma. Análise também. Nós olhamos, dissecamos, fomos a fundo no que era o Palmeiras e também o Chelsea. E o Everton estava muito afim de ver a equipe do Abel Ferreira classificada. Não aconteceu, não é que tenha feito algo terrível, um erro grotesco, mas é que acabou perdendo para uma equipe que também ganhou espaço na competição. Everton, o Palmeiras volta, o Fluminense permanece e tem Real Madrid, PSG, tem Chelsea, tá tudo aí no pacote. Boa tarde, muchacho. Hello, muchacha. Buenas, muchacha. Buenas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu até acertei que eu disse que o Palmeiras chegaria às quartas de final, mas acreditei que pudesse passar pelo Chelsea. O Abel pode ter errado. Agora, houve uma conversão aí, uma convergência de situações que prejudicaram. A primeira delas, você perder 3 jogadores numa linha de 4. A gente imaginou que isso fosse trazer problema. Agora, onde está o problema de um atacante errar e a gente criticar, um treinador errar e a gente criticar, e um goleiro errar e a gente criticar? Eu não posso criticar goleiro agora. Então não é o Abel que estava ali com tempo de reação muito lento e que não pegou aquela bola no segundo gol do Chelsea. Então pera lá, não vou colocar na conta do Abel, vou colocar na conta do Everson. Porque se um craque erra um pênalti, se um atacante erra, se um treinador erra numa escalação, eu critico. Goleiro eu não posso criticar? Me ajuda. É, mas é uma bola desviada também, poderia nem ter sido pra ele o gol contra, não é? O fato que está acontecendo é que a zoeira não para. Muita gente, muitos memes, muita coisa. Cicinho e Ronaldão, fiquem à vontade. Irmã Renata, com licença. Solta o som, solta o som. Que é isso? Virou bagunça agora. Os dois times. Ó, presta atenção nos memes, dá uma olhada. Olha os corintianos. Deportado. Só assim mesmo pra zoar. Oficial do Corinthians, viu? Eu tô falando que é do Corinthians. Site oficial do Corinthians. Manda mais, manda mais. Em busca do bi. Só faltam 2. Só faltam 2. Ai, ai. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo. Frio. Você avisou, hein? Você tava on, Só tem uns que nem dormiram, né? Sem minha, lá. O meme não está morto. É filme, é filme. É filme? Novo filme. Então é a parte 4, né? É. Parte 4. Ó. Ele te pegou a tela toda, hein? Quando o Palmeiras chega na festa dos campeões mundiais. Ué, cadê o Palmeiras? Quando chega aquele olhar esquisito. A cara dessa moça ali tá muito engraçada, hein? Você não é daqui. Você não pertence a esse lugar. Estão olhando e falando, esse cara não é daqui. Exatamente. Tá no lugar errado. Essa teve que desenhar, hein? Vamos explicar. Mais um presentinho pro Edu da Cena, então. Presta atenção, Edu.
Segunda-feira, eu tô convidando todo mundo pra vir no bar e jogo aberto. Nós vamos tocar. Muito minha liberado. Vai ter caipirinha, vai ter minha, vai ter cavaquinho. Mas imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m, ele não passaria na foto? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Então eu quero o destaque. Quem vai ser o grande nome da partida entre Palmeiras e Chelsea? Palmer. E você? Palmer pra ele. Com o Palmer, vou com o meu amigo Ronaldo. É demais, Ronaldo. 15 segundos. O sonho do Palmeiras... É o momento para palpitar para Palmeiras e Chelsea. Nossa, já? Esse jogo, pra ser mais cruel com o Edu, vai ser 2-1 pro Chelsea. O Palmeiras vai até jogar bem, mas vai tomar no finalzinho o segundo. E nosso amigo Conde Drácula vai... Tá desafinado. Tá rachando. 1-0 Palmeiras. Confiante, hein? No tempo normal ou na prorrogação esse 1-0? Tempo normal. Olha o Mundial do Palmeiras! É mentira! Galera, acabou. Desculpa, tô rouco. Fabão, você tem Mundial, Fabão? Mundial. Você tem Mundial, meu Deus? Não, nós temos, mas E o Palmeiras? continua sem Mundial. É duro, complicado, difícil até de falar. Edu Dracena. É isso. Palmeiras sonhou alto. Agora é cair a realidade. Que realidade, hein? Realidade é Libertadores. Realidade. É Libertadores, é Copa do Brasil e Brasileiro. Então ainda o Palmeiras tem chance no final do ano ainda de disputar o Mundial. Então não tem o que falar. O Palmeiras sai de cabeça erguida assim de uma competição tão importante como é a Copa do Mundo de Clubes. Caiu de pé. Caiu de pé e com o bolso cheio. Então agora é manter, agora ter tranquilidade. Não é porque perdeu que agora tá tudo errado. É claro que tem que corrigir algumas coisas sim. Mas eu acredito ainda Sem o Estevão. Na reformulação que o Abel tá fazendo durante o ano. Então eu tô bem confiante de que a gente pode melhorar cada vez mais e buscar o título. É isso que a gente tem que pensar. Agora, para os antes aqui, é claro que é desastre, é zoeira. Tá então quase chorando, olha a voz dele. Tem que pensar, cada um nos seus clubes. O Palmeiras está bem administrado, o Palmeiras tem um bom time. Todo campeonato que ele entra para brigar pelos Já títulos. voltou pro Brasil. Já voltou com o bolso cheio. E com esse dinheiro, e tem gente que nem foi. Então acho que é isso que a gente tem que ter. Então ter tranquilidade e seguimos, Palmeiras. Todo esse dinheiro que vocês ganharam, você trocaria pelo título? Não. Não valeu de nada ganhar dinheiro. Não, mas o título daria mais dinheiro ainda. É claro que o título trazia mais dinheiro, traria mais dinheiro. Então, só que é o que a gente tem que ter, Cicinho, é o que aconteceu. Não adianta eu pensar, Não, o Palmeiras tem que parar de participar. Agora, tem que parar de participar. Time tem dois Uma treinadores. perguntinha, vocês acham que a mamãe Leila vai torcer pelo Fluminense? Será? Não, né? Com certeza não. Na verdade, o Abel disse que vai torcer pelo Fluminense, que é um time brasileiro. Mentira! Mas eu vejo o seguinte, acho que independentemente de qualquer coisa, Marco Aurélio Cunha, o jogo do primeiro tempo do Palmeiras não foi legal. Ali o Chelsea se sentiu confortável, abre o placar, se organiza. Só que na segunda etapa o Palmeiras volta melhor, empata a partida e até estava com mais chances, mais posse de bola quando toma o gol do Chelsea. E nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, quem vacilou por um segundo acabou tendo troco e um troco muito dolorido. Renata, esse nível de competição não cabe erro, né? Se houver erro, tem que ter muita força para recuperação. E o Palmeiras fez uma bela campanha, não há o que discutir, foi importante, chegou perto, mas falhas individuais, falhas coletivas. No primeiro tempo, o Palmeiras, em geral, tem sido ruim. Eu não sei o que acontece com o Abel, que o primeiro tempo o Palmeiras sempre é ruim. No intervalo ele corrige, melhora, tal, o Palmeiras vai bem. Mas, infelizmente, eu achei que foi uma falha também e o Palmeiras ficou fora
Pro futebol brasileiro não é bom, mas... Não? Não é bom. Que não é bom. Para de sair. Foi ótimo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, porque o Chelsea, a gente sabe que dinheiro não falta. Agora, acabaram de adquirir o João Pedro por 400 milhões de reais. Só que tem um detalhe. Eu fiquei impressionada como eles também não tiveram vergonha de ir pra cima do Estevão. O Cucurella foi lá, entrou na mente, falando coisas. O Dilep, que depois tomou o cartão também. Os caras estavam provocando, estavam dizendo. E eu acho que essa postura, às vezes, você tem que ganhar. Você tem que ser mais forte, você tem que ser presente. Faltou ali, talvez, uma experiência do Gustavo Gomes, o Piquerez, pela grande fase. Demorou para entender que o time inglês estava provocando, jogando, querendo o resultado. Faltou um pouco de malandragem, Chiquito, também. Faltou. Inclusive, a gente já tinha tido um exemplo nesse Mundial, que o jogo do Chelsea contra o Flamengo, mesmo o Flamengo vencendo bem, foi um Chelsea que bateu também, que também não se contentou com o resultado. E Mas, tava Chiquito, jogando já é a a valer. segunda vez que encontra o Chelsea, já que você não sabe. Não, se fosse a primeira vez na história, Mas tinha um exemplo é a segunda vez. Tinha um exemplo contra um adversário brasileiro na mesma competição. Então, se o Palmeiras achou que seria moleza, que daria para encarar com a escalação que ele encarou, né, com um meio mais aberto, eu sei que tinha desfalques, mas assim, não foi uma participação boa do Palmeiras durante toda a Copa, se a gente for analisar o campeonato inteiro. O Palmeiras me decepciona porque eu acho que o Botafogo, mesmo caindo antes, fez jogos melhores, né? A vitória contra o PSG. O Flamengo caindo antes, caindo para um poderoso adversário, fez jogos melhores. O próprio Fluminense, então, que é o fora da curva. O Palmeiras eu esperava mais, talvez mais do que todos os outros. Talvez que junto do Flamengo, eu esperava que o Palmeiras tivesse uma postura de, em grandes jogos, igualar as forças. E foi um primeiro tempo, assim, em que poucas vezes eu vi o time do Abel ser tão dominado, tão passivo, e assistir o que estava acontecendo. Aí reage e aí tem aquele imponderável do jogo único, né? Aquela aleatoriedade que está presente, de um gol que poderia ser contra ou a favor. Era um bom momento do Palmeiras no jogo, naquele momento. E aí tomou um gol. Eu só não concordo com esse massacre que está sendo feito ao Everton. Ele pode ter falhado, mas eu também não acho que a gente tem que destruir a reputação do cara. O Inter Miami foi horrível. Exato. Não, pô, o time do Palmeiras ganhou do Al-Ahly no tempo normal. Foi a única vitória no tempo normal que o Palmeiras teve durante todo o Mundial contra o Al-Ahly. Contra o Botafogo foi na prorrogação. Então, assim, não só nesse Mundial legal. Não foi um Mundial. Não só nesse E Mundial. o Palmeiras foi o único que não ganhou de europeu também, né? Nesse Mundial especificamente. Ulisses, a gente viu um Palmeiras que realmente no primeiro tempo ali ele deu espaço, ele deixou o Chelsea acreditar mais ainda na classificação. Depois, provavelmente, com aquela mexida no intervalo, aquela chacoalhada, não é? Aquela coisa de você chamar os caras, volta, faz o gol do Estevão, mas não segura o resultado. 2-1, o Sgarbi acertou o placar e o Palmeiras retorna. É verdade. Então, retorna, infelizmente, mas por coisas que a gente falou aqui o tempo todo, né? A proteção na zaga. Eu bato muito nessa tecla, que para mim foi um dos grandes erros do Abel em relação a enfrentar um time como o Chelsea, que não tá vivendo dos grandes momentos, melhores momentos. O Palmeiras teve chance de virar o jogo com o Paulinho, até que o Flávio Lopes estava livre na pequena área. Mas o fato que o gol que o Palmeiras tomou já havia acontecido, um lance parecido no mesmo jogo, em que o Everton cai de joelho, só que a bola pega na barriga do Fux e sai. Ela bate na bochecha da rede pro lado de fora. Então já estava desenhado, isso já tinha acontecido. Talvez um prenúncio do que poderia acontecer. O Everton já tinha caído assim, a bola bateu na barriga do Fux e deu pro lado de fora. Porque eles chegam e chutam, né, Ulisses? Eles chegam e batem. O futebol brasileiro quer entrar com a bola lá dentro. Entendeu? A hora que o Estevão pegou, limpou e bateu, fez o gol. Foi um prenúncio. A pressão em cima do Estevão, normal, e eu acho que ele tirou até de letra. Só que ele estava isolado, sozinho. Era pegar a bola, driblar 2, 3, você viu? Tinham 3 na marcação. Sempre 2, 3, sempre sobrando. E ele, a hora que deram bobeira, ele foi lá e guardou e fez o dele, mostrando o grande jogador que ele é. Só que o Palmeiras não perde a sua grandeza, longe disso. O Palmeiras é o time mais competitivo do futebol brasileiro. Parabéns. Vai brigar. Parabéns. Palmeiras. Competitividade. Só que o Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil com chance de ganhar. É um time que não tem dívida, é um time que vive um outro momento. Mas o Mundial não tem. E o detalhe é importante. Pode ter chance aí, mas o Mundial outro não detalhe, tem mais. Você fez uma pergunta se a Leila vai apoiar torcer pelo Fluminense. Eu acho que não. Porque ela é vascaína. Se fosse o Vasco, tudo bem. Mas eu não digo nesse sentido, eu digo porque há externamente um apoio, uma solidariedade entre o Brasil, mas não é bem assim, né? Eu vou torcer pro Fluminense. Cada um acaba torcendo pelo que lhe convém. Só totalmente contra. É o que, Leila? O que você é contra? Você é Eu contra sou totalmente contra. Então tá bom, Leila. É o seguinte,
Antes do Capelanes, o Estevão, ele deu uma declaração dizendo que estava meio confuso, que estava mexendo com ele, essa mudança para a Inglaterra, para o Chelsea e tudo mais, Mundial. E aí, depois do jogo, mesmo tendo feito o gol, aquela coisa, ele não gostou muito de uma pergunta que foi feita para ele na coletiva, no pós-jogo. Estevão, boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível, em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. É um circo? Parece um circo, né? Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha filha com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Gente, realmente todo mundo sabia que ele estava nessa transição, que seria a despedida do Palmeiras, isso já era notório há tanto tempo, não é uma constatação do que aconteceu nos Estados Unidos. E que ele agora vai para o Chelsea. Os caras, quando acabou o jogo, também cumprimentaram, mas durante o jogo falaram um monte, foram para cima, fizeram falta. Na hora de ganhar, na hora de buscar um resultado, todo mundo valoriza o seu lado. E o lado do Estevão não era o do Chelsea, Capelanes, era o do Palmeiras. Exato. Eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte, eu acho que a gente às vezes fala umas groselhas aqui, né? Não, você acha? Imagina. Mas eu acho que a gente tem que tirar alguns ensinamentos do que a competição nos mostra. E o ensinamento que eu tiro é o seguinte, eu vou analisar o Estevão, mas me chamou a atenção que o Palmeiras está para o Mundial da FIFA, assim como o Corinthians está para a Comebol Libertadores. São coisas que não mesclam, que não misturam, que não combinam. Não ganhou, não. O Corinthians não ganhou. Não, você está falando de besteira. Peraí, o Corinthians não venceu. Para você, o Corinthians não venceu essa aí também. Eu estou falando analogia porque vocês que jogaram bola, vocês costumam falar o seguinte, a camisa pesa. O Corinthians ganhou invicto essa competiçãozinha aí, velho. Aí você está falando do Corinthians, rapaz. Vazia para vender. Você quer engajamento, essa seu questão cavalo. aí envolvendo o Estevão, eu vou falar o que eu penso, tá? Será que ele foi ingênuo mais uma vez? Porque uma vez você ser ingênuo, beleza, 18 anos, começando a vida, começando a carreira. Aí depois ser ingênuo mais uma vez. Aí daqui a pouco mais uma vez. Então você está indo para uma outra linha. E não vai na onda do Abel Ferreira também. Porque o Abel, ele chuta a cara de todo mundo aqui no Brasil. Aí como ele está sendo visto pelo mundo inteiro, aí ele fica agora mais quietinho. E esse negócio de mãozinha e tal, de querer influenciar... cara tem bafo, cara tem bafo, a pergunta foi totalmente normal. Se a pergunta tivesse sido invasiva, incisiva, até beleza, o cara que estava dando entrevista pegar e jogar de volta para o jornalista. Agora, levaram para o coração uma pergunta completamente normal. E outra coisa, Abel Ferreira, você destruiu o Palmeiras no jogo contra o Chelsea. Você fala que jornalista não sabe nada, a gente não tem que opinar. A gente cantou a pedra aqui ontem. A gente cantou a pedra na sexta. A gente cantou a pedra no final de semana inteiro. A gente cansou de falar. Você que tem sempre um plano, você fez um plano maligno contra o próprio Palmeiras. A escalação, você deu de presente para o Chelsea, um convite ao Chelsea para vencer a partida no primeiro tempo. Como foi no Miami. É que os o Chelsea não ia vencer se ele escalasse direitinho. É que os caras foram incompetentes no primeiro tempo. O Abel destruiu o Palmeiras. A ausência do Moisés Caicedo, que é o pilar, apesar do Enzo Fernandes ser mais badalado, mas o Moisés Caicedo é o grande jogador de sustentação do meio-campo do Chelsea. Será que sem esse jogador ele não imaginou, Edu, que ele pudesse ter mais liberdade, mais espaço e que o Vanderlan ficaria mais ali preso, mais próximo dos zagueiros, porque talvez não apoiaria tanto? Então, Renato, eu acho que o repórter teve que perguntar para ele, né? Qual foi a intenção de ter colocado o Facundo no jogo? O que ele faria para a sua equipe? Né, até mesmo para ele explicar para nós.
Porque a gente aqui perguntamos, né? Sempre a gente falou, pô, fecha o meio de campo. A questão igual do Fluminense. O Fluminense achou a equipe no campeonato, colocou 3 zagueiros e 3 volantes. Isso não quer dizer que você é defensivo. Então, de repente, ele explicando para nós o que foi a intenção de colocar o Facundo, né, de repente de fazer a dobradinha ali junto com o Vanderlan, porque está entrando agora e esse é um jogo mais importante da carreira dele, então isso acabou meio no ar. Então eu vejo assim, um jogo que o Palmeiras poderia ter jogado melhor e ter ganho. E um adversário que evoluiu na competição, tem que olhar para isso. A gente vai saber exatamente contra o Fluminense, não é? Qual é a do Chelsea na real mesmo. O Everton vai falar sobre isso na sequência. Muito bem, com todo respeito aos meus seguidores, a você inscrito aqui do canal, vou explicar aqui para quem não entende o porquê que eu tô postando vídeos do Palmeiras. Simplesmente porque eu gosto de zoar o Palmeiras. Porque nós, rubro-negros, não gostamos do Palmeiras. Porque você aí, a maioria, né, pelo menos, gosta de rir do Palmeiras. E muita gente pede para eu postar vídeos quando o Palmeiras perde. Ainda mais no Mundial de Clubes, né? Eles foram eliminados, então eu não poderia deixar de postar para vocês aqui, inscritos do canal, para a nação rubro-negra, aquela zoeirinha. Porque, galera, é muito bom rir do Palmeiras, né? E o Palmeiras não tem Mundial, vai continuar sem Mundial e é muito bom falar assim, chupa Palmeiras. Que satisfação, hein? O Flamengo foi lá e amassou o Chelsea e o Chelsea eliminou o Palmeiras. Então, estamos por cima, né, galera? É isso aí. Cara, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer aqui do fundo do coração mais uma vez, tá bom? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo e chega de Palmeiras, né? Esse aqui foi o último vídeo que eu postei aqui do Palmeiras desse Mundial de Clubes e agora vamos focar no nosso Mengão. Agora eu vou trazer aqui mais tarde para vocês à noite vídeos do mercado da bola do Flamengo. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!